Você é convidado, a convidada a estar conosco no nosso culto. Hoje nós vamos falar sobre o perdão, a cura para os relacionamentos familiares. Nós vamos estar olhando para o texto de Lucas capítulo 15, do versículo 17 ao versículo 32. Nós vamos estar olhando para alguns exemplos de pessoas que viveram traumas, crises e dores por terem sido abusadas e sofrerem a inferência de outros nas suas vidas. E vamos saber como o perdão trouxe restauração e restabelecimento dessas vidas. Venha conosco, vai ser um tempo muito especial de culto. E trabalhando nesse tema sobre perdão, a cura para relacionamentos familiares, tem aqui 3 experiências que a gente se debruçou nelas durante essa semana e que nós vamos trazer para o nosso entendimento aqui. Então, primeiro, o perdão é a cura para relacionamentos familiares rompidos através de um divórcio. Eu não sei se você é filho ou filha de um divórcio, mas se os irmãos soubessem o percentual de pessoas que procuram a terapia, isso no que diz respeito tanto à área da ciência, que é a busca na clínica, ou aquelas situações de pessoas que estão em clínicas de tratamento psiquiátrico, ou aquelas pessoas que buscam pastores ou pastoras para aconselhamento conjugal. Grande parte, cerca de 93% dessas pessoas são oriundas de crise no relacionamento dos pais. São filhos de divórcios, são filhos divorciados. E grande parte dessa dor pelo divórcio, essa conta é paga pelos filhos. Teve uma vez que eu disse a um casal que estava para se separar, eu disse para eles o seguinte: olha, a única maneira de vocês tentarem ministrar graça no coração dos filhos de vocês é esperar que os filhos cresçam. E aí ele ainda disse, ele falou, se eu esperar meu filho crescer, eu vou matar essa mulher. Falei, então o negócio tá. Se ele ia matá-la, eu acho que a coisa ia ficar pior. Mas uma das coisas que são resultados dessa separação é a falta de confissão, é a falta de transparência e aquela frase típica do senso comum que é: o amor acabou. Na verdade, o amor nunca começou. Porque o amor, ele é desenvolvido, ele é construído, e nós já estamos vendo, já vimos quando estudamos sobre o amor, que amor é uma decisão, assim como perdoar e confessar e pedir perdão também é uma escolha. E conta uma história de 3 irmãos, filhos de um divórcio. A filha entendia que a culpa era do pai, e eles então, ela havia tomado uma decisão de não mais conversar com esse pai. Eles foram crescendo, esse pai se uniu a uma segunda pessoa, se divorciou dessa segunda pessoa, estava com uma terceira pessoa e se divorciou dessa terceira pessoa. Essa filha com o irmão mais novo, então tomaram uma decisão, dizendo, o nosso pai não dá para a gente se relacionar com ele. A gente, se nós tivermos de manter um relacionamento, é só com a mãe. E a decisão dela se tornou ainda pior quando o irmão do meio se suicida. Para essa filha, a razão do suicídio do irmão foi a separação dos pais. É óbvio que essa é a história contada no senso comum e de uma forma bem resumida. Mas é uma das histórias que a gente está estudando nesse capítulo que fala a respeito do perdão, a cura para o relacionamento familiar. Então, essa moça, depois que se casa e que
tem já o seu relacionamento, ela encontra Jesus e resolve buscar falar com esse pai. Ela então liga para ele, e essa primeira conversa é uma conversa que não é muito duradoura, mas dessa primeira conversa tiveram outras conversas. E ela conseguiu dizer a ele algo que ela precisava dizer. Que interessante, ela pede perdão. E pede perdão do quê? Ela pede perdão porque ela permitiu guardar no coração dela sentimentos de mágoa, sentimentos de raiva, sentimentos de rancor que ela tinha para com o pai, por conta da primeira separação com a mãe, e ela acusava o pai de todas as tristezas que ela e os irmãos viviam. E ela então se afasta do relacionamento com eles, principalmente com a mãe também. E quando ela se encontra com Jesus lá na frente, ela é confrontada com essa mágoa, com esse rancor no seu coração. E ela vai pedir perdão. Não pede perdão por ter trazido culpa da separação dos pais. Ela pede perdão porque ela permitiu que a mágoa, que o ressentimento forjasse a vida dela nos anos seguintes. E ela diz, eu queria pedir perdão porque eu deixei isso dominar o meu coração. E eu não convivi com a mãe, não convivi com você. Era um assunto que vocês dois tinham que resolver. Mas eu sofri a separação de vocês. O perdão é a cura. E sabe o que acontece? Anos depois, o pai tem um Alzheimer. E ela disse, olha, nosso relacionamento por conta do Alzheimer não voltou a ser como antes. Mas ela agradece a Deus porque ela teve a oportunidade de restaurar com o pai antes dele ter a enfermidade. O perdão é a cura para relacionamentos rompidos pelo abuso. Conta-se a história de uma filha que foi abusada pelo pai. E aqui é uma das situações mais difíceis que a gente pode encontrar, porque os filhos precisam e devem ser protegidos, cuidados, amparados, guardados pelos pais. Nenhum filho deveria sofrer qualquer abuso que fosse. Nem o abuso emocional, nem o abuso intelectual, muito menos o abuso físico, de espécie alguma. Porque a criança é um anjo do Senhor, ela é ingênua de tudo. Então, essa menina foi abusada pelo pai. E ela cresce, e o Senhor Jesus encontra essa menina e ela é chamada para o ministério. Ela vai então para o seminário e ela começa a estudar para ser uma missionária, uma pastora, uma mulher de Deus, usada no reino. Mas o Senhor Deus nunca deixa nada para debaixo do tapete, Deus nunca esquece das coisas que precisam ser tratadas, Ele não passa o pano por cima, Ele não joga, não cobre com uma peneira, Ele encontra essa moça e diz, antes de você ser-me útil inteira no reino, nós precisamos trabalhar um tema que está guardado no teu coração e que você não conseguiu lidar com ele. E só tem uma forma de você lidar. Lembra que o Apocalipse diz, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. A gente precisa voltar. Então essa moça marca uma conversa com os pais. Papai, mamãe, eu preciso conversar com vocês. Quando ela se torna adolescente, ela sai de casa e vai viver a vida dela. E nesse processo, o Senhor a encontra, ela se converte. Os pais também se converteram. Ela então marca a conversa com os pais. Ela começa a contar. A mãe toma um baita susto. Não acredito. Ela ficou, e na história conta-se que a mãe teve até dificuldade de trabalhar o perdão. A filha então diz, pai, eu vim aqui porque eu quero te pedir perdão. Porque quando o Senhor me molestava, quando o Senhor mexia comigo, quando o Senhor me bulia,
crescia no meu coração um sentimento de ódio, um sentimento de raiva, um sentimento de mágoa, de destruição, e que me fez desejar afastar-me de vocês. E eu nunca mais quis estar aqui. E a mãe então disse: então é por isso, por esse motivo que você não vinha mais aqui. E olha para ele, né, dizendo: foi você o culpado. E eu pensava que era ela. Eu pensava que ela não gostava mais da gente. Percebe o emaranhado de emoções e sentimentos que acontece? A mãe pensava que a filha não gostasse mais deles, que sumiu de casa. Mas o pai guardava aquilo sem revelar. E quando ela termina de contar isso, então ele então começa a confessar. E começa a dizer o que foi que ele fez. E aí a mãe acaba sabendo de toda a verdade. Então a filha diz: olha aqui, pai, mãe, vocês precisam de um terapeuta. Vocês precisam de um conselheiro. Vocês precisam agora tratar isso no coração de vocês, porque Deus já tratou no meu. Deus me achou, Deus permitiu que eu fosse encontrada lá na frente para poder dar a oportunidade de vocês restaurarem o coração de vocês também. Perdão é o remédio para a cura dos relacionamentos familiares. Agora que Jesus já fazia parte daquela família, aquele casal tinha a oportunidade de ter o relacionamento deles também tratado, sem mentiras, sem falsidade. Mesmo quando eles tinham feito aquilo longe do Senhor. Mas não importa. Essas coisas precisam ser tratadas. E é no ambiente seguro da família que essas coisas são vomitadas para que haja cura. E terceiro, o perdão é a cura para rompimentos pelo desentendimento entre irmãos. Quantas situações nós conhecemos de irmãos que já na fase adulta não se falam? Os cônjuges não se encontram em reuniões de famílias, eles não vão porque tem mágoas, porque tem uma coisa lá do passado e eles não se falam. E muitas vezes, porque não teve um pai e uma mãe para mediar aquela restauração entre os irmãos. E eles cresceram guardando aquele peso, aquela mágoa, aquele ressentimento. E eles então não têm a oportunidade de pôr para fora. Um dos exemplos trazidos é pela lápide que deveria ser colocada no jazigo da mãe. A mãe faleceu, então os 3 irmãos estavam ali discutindo. Olha aqui, então nós vamos dividir o valor dessa lápide em 3. E um dos irmãos disse: eu não vou pagar. Eu acho que é dinheiro jogado fora. Se a gente tem que dar uma rosa, uma flor, um presente, dá enquanto a pessoa está viva, não é isso? Não vou pagar. E os outros 2 irmãos, então, assumem a conta. Nós vamos fazer, e ele vai ver, ou ela vai ver. Depois não vem nem aqui chorar na lápide da mamãe, porque nós fizemos. E não tem essa de vir perguntar a conta, porque não quis saber antes, nós vamos pagar também. Vamos pagar à vista, não é isso? E eles ficaram magoados, não se falaram, porque um não quis fazer aquele negócio, fazer a lápide do túmulo. Até que chega um momento que eles precisam conversar, porque eles não se viam mais, eles não se falavam como antes, os primos não estavam juntos, passavam as reuniões de família e eles não se encontravam mais, porque aquela mágoa e o ressentimento estavam no coração. Até que eles têm a oportunidade, os 3, de tratar o assunto e de conversar. Perdão é o remédio, é o antídoto para a cura dos relacionamentos familiares. Mesmo que, numa grande maioria, não tenha sido você ou eu o autor do delito, mas nós precisamos tomar a iniciativa para criar um ambiente propício para que haja a confissão, para que haja o arrependimento, para que haja o perdão. Lucas capítulo 5, versículos 17 ao 26 e o versículo 31 ao 32, nós aqui encontramos
Uma história muito especial que nos traz a lembrança daquilo que o Senhor quer nos ensinar a respeito do perdão, da confissão e da cura. Eu gostaria que nós lêssemos juntos, pode ser? Começando no versículo 17. Vamos ler juntos? Certo dia, quando ele ensinava e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram trazê-lo, entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão... Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, o que ele disse? Levante-se, pegue a sua e vá para... Imediatamente se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Mais uma vez, feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Pai, nós estamos diante da Tua presença. O Senhor conhece o nosso coração e a nossa mente. Fale conosco, Espírito Santo de Deus. Fale, Pai. Nós queremos Te ouvir. Toque em nossas vidas. Toque, Pai. Toque em nossas vidas com o Teu poder. Que possamos sair daqui, movidos pelo Senhor, transformados pelo Teu poder, entendendo o Teu propósito e desígnio para as nossas vidas sobre este tema. Em nome de Jesus. Amém. Algumas verdades que eu gostaria de compartilhar sobre o perdão, a cura para as enfermidades, baseadas nesse texto. Primeiro, no versículo 17 e 18, quando o Senhor Jesus estava ali conversando com aquelas pessoas, e muitas pessoas descrentes, incrédulas, que estavam ali só para pegar Jesus no flagrante, eis que chegam os 4 cavaleiros amigos daquele homem. E eles então descem aquele paralítico pelo telhado. Há uma atitude que é tomada em direção do poder de Deus, em direção da ação do poder de Deus. Todas as vezes que nós tomamos uma decisão de irmos ao encontro, de irmos na direção do que o Senhor Deus quer, nós somos abençoados, nós somos transformados, a nossa alma é impactada pelo poder do Senhor. Segundo,
Aqueles homens que levam aquele paralítico, eles passam por cima das dificuldades. Havia uma multidão, havia o telhado, havia uma casa, mas eles buscavam o Senhor, eles buscavam algo para além das possibilidades humanas. Quando nós estamos diante do perdão, da confissão, de pedirmos o perdão ou de perdoarmos, nós estamos diante de situações que vão para além do nosso entendimento, além das nossas queixas, além das nossas causas. Nós temos as razões, nós temos as nossas lutas e a gente foi traído, ou a gente foi ferido. E muitas vezes, quando o Senhor Deus diz, dê o primeiro passo, nossa mente começa a trabalhar as razões e os motivos pelos quais nós não devemos dar esse primeiro passo. Terceiro, Jesus olha para aquele homem porque Jesus conhecia o que estava no coração daquele homem e Jesus diz, homem, os seus pecados estão perdoados. Mas então vem uma pergunta, por que Jesus fala dos pecados daquele homem e não diz para que ele se levantasse e andasse, não repreendesse a enfermidade física? Porque muitas vezes aquilo que nos paralisa, muitas vezes a nossa crise de pânico não é físico, irmãos, é da alma, é da nossa mente, é porque nós estamos carregando pessoas nos nossos lombos, nós estamos carregando mágoa, raiz de amargura, tristeza, falta de perdão, feridas na alma, e elas nos paralisam. E Jesus diz para aquele homem, perdoados estão os seus pecados. Jesus não manda ele levantar e andar, diferente daquele paralítico que estava na Porta Formosa. Aquele paralítico da Porta Formosa, ele estava debaixo de uma crença que dizia assim como este, que dizia, os pais pecaram e os filhos herdaram o pecado dos pais, por isso que os filhos são doentes. E quando aquele homem entra no templo, as pessoas olham, os fariseus olham e dizem, quem foi que pecou para que ele nascesse assim? E Jesus diz, nem o pai nem a mãe pecaram. Essa enfermidade está nele para que se manifeste o poder e a glória de Deus. Aleluias! E nessa experiência aqui, era a dor da alma. Aquele homem paralítico, ele estava paralisado. Não se sabe aqui qual era a enfermidade da alma daquele homem, mas o Senhor Jesus de imediato diz, os teus pecados estão perdoados. Não carregue essa mágoa no teu coração, não carregue a responsabilidade dessa culpa. Você era só uma menina, um menino, uma criança, quando fizeram isso contigo. Não carregue, não é tua essa culpa. Por isso que é Jesus que vai na cruz, por isso que Jesus é aquele que morre por nós. Porque nós temos no nosso coração a dor, a angústia de que alguém nos feriu, de que alguém fez mal para nós. E não conseguimos viver no perdão, na graça, na libertação do Senhor. E muitas vezes precisamos ouvir do Senhor, filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Porque você viveu uma vida dissoluta, você viveu uma vida de tristeza, de abandono, porque machucaram o teu coração, machucaram a tua alma. Quarto lugar, aqueles fariseus e mestres da lei, donos da verdade e da sabedoria, começam então a questionar Jesus. Ora, poxa, mestre, quem é que blasfema? Estás aqui falando uma mentira? Sim, eles então começam a provocar o próprio Deus. Nós vivemos uma situação há uns 2 meses atrás aqui no Educa, de uma manifestação do inimigo. E quando o inimigo entrou aqui, ele começou a falar para nós que estamos aqui. Isso acontece aqui porque vocês são fracos. E isso pegou a gente. Isso pegou a gente. Às vezes a fala do inimigo é assim, vocês são frios, vocês não têm o Espírito Santo. E isso pega a gente, que a gente começa a achar, é mesmo, eu acho que nós somos mesmo frios.
esquecemos de olhar para o Deus que é o poder, o Deus que é aquele que pode perdoar pecados, o Deus que se derramou na cruz para remir-nos, o Deus que é aquele que olha para o inimigo e diz que está derrotado porque ele venceu a morte. Esquecemos de saber daquele em quem temos crido e que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Esquecemos da palavra de Apocalipse, que é uma palavra de vitória, uma palavra de esperança, uma palavra que diz: Jesus vai voltar e quem não estiver com ele vai ficar. Esquecemos dessa palavra. Por isso que aqui nesse texto Jesus olha para aquele paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. E aqueles incrédulos que estavam lá, doutores da lei, que começam a falar que Jesus blasfemava, eles estavam como filhos de Belial, como filhos de Satanás, porque eles estavam duvidando da divindade de Deus. Eles duvidavam que Jesus era o próprio Deus encarnado. E como Jesus conhece o coração das pessoas, Jesus diz assim: o que é mais fácil? Confrontar a fé ou viver da fé? Ou viver pela fé? O que é mais fácil? E aí ele está dizendo: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu vou dizer: você também, levante-se, pegue a tua maca e vá embora para a tua casa. Ele já estava curado. Queridos, olha que especial essa fala. Jesus não disse: você agora está curado, pode levantar. Quando Jesus diz: levante-se, pega a sua cama e vá embora, ele já estava curado. A cura aconteceu no primeiro momento, quando Jesus diz a ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Quando uma pessoa tem a crise do pânico, por exemplo, essa pessoa sofreu um trauma, sofreu uma dor, algo que trouxe uma mordaça na sua boca, na sua garganta, e essa pessoa não consegue falar, não consegue dizer, ela precisa ser liberta, a sua alma precisa ser liberta disso. E esse confronto com a alma precisa acontecer, a gente precisa ouvir: filha, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus já pagou a sua dor. Ele quer que você viva de maneira altaneira. Ele quer que você viva rompendo em fé. Ele quer que você viva, como diz lá em Efésios capítulo 2 e 3, como filho do reino, filho amado de Jesus Cristo, resgatado, remido, justificado pelo Senhor. Aleluias! Então, o que acontece? Aquele homem imediatamente se levanta. E aqui, licença. Aqui numa quinta ação desse texto, aquele homem pega a sua maca, que simbolizava a sua opressão, o seu peso, e ele vai embora, louvando e celebrando a Deus. E sabe por que a gente tem certeza que isso veio de Deus e não de outros espíritos? Porque aquele homem louvava, adorava e celebrava a Deus. Tudo aquilo que vem do Senhor é para exaltação, é para honra, é para a glória do Senhor, e não de pessoas, e não de homens, não de mulheres, mas do Senhor. Então, se há algum louvor, se há alguma virtude, se há algo que possa ser exaltado, é único e exclusivamente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. E Jesus então termina, porque Jesus está falando ao coração daqueles fariseus e saduceus, dizendo: olha, presta atenção, olha aqui uma coisa que eu vou dizer para vocês. Quem precisa de médico é quem está doente. Mas nossos olhos humanos, às vezes, olham o corpo, e às vezes aquela enfermidade que a gente vê não é do físico, é da alma. Quantas pessoas que vivem numa depressão, não têm ânimo para se levantar,
E essa enfermidade começa a atacar o físico, mas não é uma enfermidade do físico, é da alma. Doenças da alma. E aqui tem algumas delas, eu gostaria de falar, quais são as causas da paralisia? O que é que te paralisa? O que é que me paralisa? A gente precisa se conhecer. Nós precisamos saber aquilo que nos trava. E tem algumas coisas que a gente pode identificar. O texto bíblico não especifica, mas nos dá margem a esse entendimento. Então, muitas vezes, a raiva, os temores, a tristeza, o ódio, traumas emocionais, a vergonha, a humilhação, a indiferença, a opressão satânica. A minha mãe conta uma história que todas as vezes que chovia com trovão e relâmpago, a minha avó dizia para todos eles ficarem embaixo da mesa e começava a cobrir todas as coisas e tirar facas e talheres. E aquilo era um transtorno. E ela então passou a sofrer até os 5 anos de idade. Quando vinha chuva, aquilo era algo traumático, aquilo era terrível. E aconteceu o inverso, porque eu gosto de chuva. Eu amo chuva, eu acho aquilo assim maravilhoso. E eu às vezes queria ficar na janela, e ela dizia, sai daí, fecha essa janela, fecha a cortina. E aquilo deixava a gente assim numa angústia. Até que um dia eu falei, mãe, o que é isso? Por que a gente tem que ficar desse jeito? E ela contou a história que ela viveu. E eu tenho certeza, porque naquele tempo eu ainda era criança, Deus foi tratando o coração dela. E ela passou a contemplar as maravilhas de Deus também através da chuva, dos raios, dos trovões. É claro que nós não vamos blasfemar, a gente não vai sair de peito aberto numa tempestade, nós temos que nos cuidar, mas admirar aquilo que Deus faz é da beleza, isso vem do Senhor. E a ponto de, uma vez quando fui a Foz do Iguaçu, que estava ali aquela catarata, e a gente vai naquela ponte, lá no meio que a gente se molha, e ali, enquanto a gente estava ali, nós começamos a cantar, mas tinha outras pessoas, e nós cantamos o mesmo hino em vários idiomas, e aquilo foi arrepiante, porque sentimos a glória de Deus, o poder de Deus, porque em meio à natureza, a obra-prima da criação do Senhor, Ele assina a sua autoria, Ele se manifesta, e a glória do Senhor é vista. Por isso que todas as vezes que há a manifestação do poder de Deus, a glória, o louvor tem que ser somente para Ele. Mas por que nós precisamos do perdão? Nós precisamos do perdão exatamente para vivermos livres dessa opressão, desse ódio, dessa raiva, desses traumas emocionais, dessa dor da humilhação, da indiferença. Precisamos do perdão, tanto a confissão quanto pedirmos o perdão e também perdoarmos. Quando nós passamos por esse processo, nós vencemos a paralisia, nós vencemos a crise do pânico, nós vencemos. E às vezes esse perdão é manifesto por uma fala, por um abraço. Nós estamos vendo as linguagens do perdão, as linguagens do amor. E às vezes o retorno que a gente tem daquela confissão é um abraço. Ou às vezes alguém que diga, olha, como é que eu posso restituir você? O que eu posso fazer para aliviar o teu coração? Ou então dizer, olha, será que um dia você consegue me perdoar? Que foi o que aquele homem disse para a esposa, quando a esposa estava diante daquela revelação de abuso de uma filha. E ela estava sabendo só ali naquela hora, quando a filha já era adulta. Então ele se volta para a esposa e diz, será que algum dia você poderá me perdoar? Eu contei que vivemos isso aqui em Jandaia do Sul, com 2 irmãos muito amados, o irmão Miguel e o irmão João. E eles, quando eles estavam trabalhando na Jandomel, o irmão João era o líder do irmão Miguel. E eles tiveram uma desavença. E então o que aconteceu ali é que os 2 fizeram uma jura de morte. E o tempo passou e os anos se passaram, eles haviam comprado armas, porque a hora que eles se encontrassem, eles iam matar.
Acontece que o Senhor Jesus encontrou o irmão Miguel, ele se converte, a família se converte, e ele começa a adorar o Senhor, vir para os cultos. E quem é que morava na frente? O seu João. Aquilo começou a mexer com ele. E ele via o seu Miguel indo para o culto, e ele estava ali olhando. Mas eles tinham uma jura de morte. Até que um dia, o seu João vai ao culto, já passando por um problema degenerativo de saúde, e na escola bíblica, eles ali se reconciliam. E foi um negócio tão extraordinário que eu falei, então nós vamos começar um estudo bíblico na sua casa, irmão João. E ele disse, só se o Miguel vier junto. E então, o irmão Miguel começou a ir junto comigo, nós começamos a fazer um estudo bíblico, o seu João se converte, ele se batiza, nós fizemos um batismo numa piscina, porque ele já não se movimentava mais, só do pescoço para cima. E o tempo foi passando, a enfermidade foi tomando conta dele, e eu encontro com a esposa dele. E eu disse, como é que está o irmão João? Ela disse, ele está muito mal, ele está na UTI, esperando a hora. E aquele assunto, você já o perdoou? Ele era um caminhoneiro, e por conta das brincadeiras de um caminhoneiro, ele havia trazido até doenças venéreas para sua esposa. E traído várias vezes. E ela contava isso, abria na frente dele, já quando ele estava doente ali naquela sala. Ela humilhava ele por causa de tudo aquilo que ela viveu na sua alma, pelas dores que ele a fez passar. E ela disse, eu nunca vou perdoar. E ali na calçada eu falei com ela, vai lá e fale com ele. Ela disse, eu não consigo. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Eu disse, vai em nome de Jesus, ele vai te ajudar. E ela chega lá naquele quarto de hospital. Ele já não se movia. Ela chega no seu ouvido e disse, João, eu vim aqui só por causa de Jesus. Mas eu quero te dizer que eu te perdoo. E eu aceito todos os seus pedidos de perdão. Porque Jesus me pediu para fazer isso. E então saem lágrimas dos olhos dele. Ela sai daquele quarto. Ela não conseguiu chegar no portão do hospital. Ele partiu. O perdão é a cura para os relacionamentos. Como é que nós podemos vencer a paralisia? E aqui é como se fosse uma forma que Deus nos ensina a vencermos. Olhando para o texto que acabamos de ler. Primeiro, eu preciso ter interesse. Mesmo que eu tenha sido magoada, ferida, como foi aquela menina que agora já é uma senhora, casada, fazendo um seminário, mas que foi abusada pelo pai. O Senhor Deus encontra com ela e diz, olha, você está afim? Você quer restaurar esse negócio? Você quer tratar esse negócio? Então ela toma a decisão. Ela não foi responsável pelo abuso. Ela, pelo contrário, ela foi a vítima. Ela era uma menina, uma criança, ela tinha que ser protegida por ele. Então ela é que toma a iniciativa. Primeira questão, tenha o interesse. Nos versículos 17 e 19, os amigos vão e fazem, mas eles não fazem a revelia daquele paralítico, eles não fazem a revelia do amigo, ele quis. Só que ele não podia, ele estava travado, ele estava naquela crise do pânico, ele não conseguia vencer os obstáculos. Segundo, convicção de pecado. Nós todos somos pecadores. Não somos pelo ato cometido a nós, mas somos porque guardamos mágoa, rancor, ressentimento, ódio e ira no nosso coração por aquilo que fizeram conosco. Então nós também precisamos confessar os nossos pecados e reconhecer que guardamos lixo dentro do nosso coração, que guardamos lixo na nossa alma. Terceiro, arrepender-nos genuinamente. Arrependermos, ao invés de apontar a culpa, ao invés de justificar, ao invés de dizer que nós fazemos ou somos por causa do outro, ao invés de vivermos como se estivéssemos olhando num retrovisor, ao invés daquele para-brisas que é muito maior,
Há muitas pessoas que vivem olhando só para aquele retrovisor, olhando para o passado, olhando para aquilo que foi feito a ele ou a ela, olhando para aquilo que os pais, a mãe, os irmãos fizeram com ela ou com ele. E esquecem de olhar todo aquele para-brisas que mostra um leque de opções, de vitória, de bênçãos, de libertação e de perdão que o Senhor Deus tem para nós. Aleluias. Quarto, uma fé salvadora. Eu não vim para os saudáveis. Quando eu disse que eu sou uma das primeiras aqui dessa igreja a precisar aprender sobre o perdão, é porque se há algum pecador nessa igreja, eu sou a principal. Assim como o apóstolo Paulo diz. Eu preciso aprender. Porque se eu não aprender sobre o perdão, como é que eu posso perdoar e como é que eu posso confessar? É exatamente quando olhamos para essa fé salvadora, quando Jesus diz, eu vim para aqueles que são doentes, porque aqueles que são saudáveis não precisam de médicos. Eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso de ser tratada por Jesus. Eu preciso que Ele olhe para mim com um olhar de raio-x e transforme a minha vida dia a dia. A imagem e a semelhança dEle. Eu quero mais de Jesus na minha vida. Eu quero mais de Cristo na minha vida. Eu quero diminuir para que Jesus seja visto na minha vida. Entre os meus irmãos, entre os meus familiares, entre os meus vizinhos, amigos, que Jesus seja visto e nada mais e ninguém mais. O Salmo 103, o versículo 1, 2 e 3 diz o seguinte, vamos ler juntos, igreja. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Aleluias! Amém, Senhor Jesus. Amém. Cure, Senhor. Cure nossas enfermidades. Cure nossas doenças. Cure e transforme o nosso ser. Perdoe nossos pecados. Então, o que fazer para receber o perdão de Deus? Eu já estou quase chegando ao fim. Mas o que fazer para nós recebermos o perdão de Deus? Há 4 coisas aqui que eu gostaria de que você anotasse e registrasse. Não vai dar para nós olharmos para todos esses textos. Mas eu gostaria que você guardasse no teu coração essas 4 coisas. O que é que você precisa fazer para receber a cura de Deus na sua alma? Primeiro, reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz que sem derramamento de sangue não poderia existir perdão para os pecados. Ele é a propiciação para o meu pecado, para a minha culpa. Segundo, crer que somente pela graça há perdão. Romanos capítulo 8, 3, versículo 24 até o versículo 25. Somente pela graça. Não tem amuletos a salvação. Não tem foto de nenhum líder de igreja qualquer. Não tem nenhum copo benzido. Não tem nenhuma água benta. Não tem nenhuma procissão. Ou não tem nenhuma outra graça humana. Somente Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. E é aqui que às vezes a coisa fica complicada. Porque as pessoas querem colocar um temperinho. As pessoas querem colocar uma misturinha. Então é uma profecia daqui, é uns 7 passos dali, é umas 7 semanas daquilo mais, e a gente começa a fazer uns agregados à salvação que o Senhor Deus nunca quis. E não foi o propósito dele. Já é suficiente olharmos para Jesus, crermos Jesus como autor e consumador da nossa fé. Aquele que morreu por mim e por você, para restaurar, para justificar, para nos redimir. Só Jesus. Terceiro, crer que somente o sangue de Jesus pode lavar a mim e a você de toda a culpa. É o que está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 19. Queridos, presta atenção. Não importa o que fizeram com você. Não importa o que aconteceu no passado. Aquilo que Jesus diz
é o remédio. Perdoados estão os teus pecados. Filho, filha, a tua bênção, a tua graça está em mim. Não busque outras coisas. Sou eu. Eu perdoo. E quando eu digo que eu perdoo, eu estou dizendo que perdoei tudo. Não fique carregando as coisinhas. Não fique trazendo na tua lembrança, no teu ombro. Ah, mas é porque aquilo lá do passado. Ah, porque há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Se você levou a cruz de Cristo Jesus, lá ficou. E a palavra de Deus em Isaías diz que aquele pecado que é confessado, aquele arrependimento que houve, dele ele não se lembra mais. E ele joga nas profundezas do abismo. Amém? Você crê nisso? Então aquele pecado que você confessa, aquele pecado que você abandona, se Deus, que é o próprio Deus, que é pureza, santidade e glória, não se lembra mais, quem sou eu para lembrar daquilo que o meu cônjuge fez, daquilo que meus filhos fizeram, daquilo que meus pais fizeram, tios, primos? Quando nós lembramos e estamos com essa nota promissória cobrando sempre, é porque nós não colocamos na cruz. Quarto, é preciso crer com o coração e confessar com os lábios, como diz em Romanos 10, versículo 9 e 10. Por que crer e confessar? Porque a salvação, ela vem aqui no entendimento, naquilo que eu creio, pela palavra do Senhor, e no que eu confesso, para que os poderes e as potestades celestiais saibam que a partir desse momento, do dia dessa confissão, existe um novo Senhor, um novo dono sobre a minha vida. Se você ainda não confessou, se você ainda não se lembra de ter entregado sua vida a Jesus, se você ainda não se lembra de ter dito, Senhor, salva minha alma, Espírito Santo de Deus, venha sobre mim, tome posse dos meus pensamentos, do meu ser, totalmente. Então esse é o momento, essa é a hora de você fazer. E você dizer, Senhor, venha sobre mim. Venha sobre mim, tire de mim toda a paralisia, tire de mim toda a enfermidade, tire de mim toda a dor, toda a lembrança, toda a culpa. Purifica a minha mente, purifica a minha alma, transforma o meu ser. Qual é a tua decisão? Você pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou, dizendo, eu não vou mexer nesse vespeiro, não. Eu não vou mexer nesse vespeiro, esse negócio vai ser muito complicado. Eu não vou chegar para meu pai e dizer que ele buliu comigo, porque minha mãe vai voar nele, ele vai morrer. Problema dele. Esse assunto não te diz respeito, porque o Senhor disse para você fazer, então faça, porque o restante Deus fará. Não carregue isso no teu coração. Eu não vou chamar meu irmão para falar da lápide da mamãe, problema dele, ele não quis pagar. Ele que vai ter as despesas dele na vida dele, vai ver só o que vai acontecer com os filhos e com a esposa dele. O Senhor Deus pediu? Vai lá. Mano, a gente ficou sem se falar por causa da lápide da mamãe. Puxa, mano, eu quero te pedir perdão, porque esse negócio me machucou tanto que eu nunca mais quis falar com você. Não mandei nem um zapinho para você, assim. Eu fiquei magoada com você, mano. Me perdoe. O Senhor mandou você falar? Então fale. Dê o primeiro passo. Tire essa mágoa, esse ressentimento, esse rancor, esse ódio do teu coração e deixa o resto com o Senhor. É Ele que vai tratar, é Ele que vai limpar. Deixa Ele curar a sua paralisia, deixa Ele curar o seu trauma, o seu transtorno. E provavelmente a enfermidade que você traz no seu corpo vai ser curada, porque a sua alma, o seu emocional, está sendo colocado na cruz. E o Senhor nunca mais se lembrará dele. Fecha seus olhos e abaixa sua cabeça. Provavelmente tem alguma coisa no teu coração que o Senhor Deus está lhe trazendo à memória. Ou de confessar, ou de perdoar. Ou talvez você tenha que tirar alguém, talvez você tenha que tirar um peso dos teus ombros. Essa é a hora, esse é o momento. Talvez você tenha que confessar Jesus como seu Senhor e Salvador hoje, agora. Talvez você nem se lembre que tenha feito isso. Essa é a hora. Enquanto nós cantamos, se você
quer estar tomando uma decisão diante do Senhor, de tirar um peso dos teus ombros, de confessar, ou até mesmo de pedir perdão, ou de perdoar alguém, essa é a hora. E se você ainda não confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, Jesus é aquele que veio para os enfermos. Se você é um enfermo, assim como eu, essa é a hora de você dizer: Senhor, cure a minha alma. Cure, porque eu preciso ser curado. Eu preciso ser curada por ti. Nós não vamos demorar, vai ser o tempo do cântico. Eu gostaria que você viesse até a frente e nós vamos orar juntos. Nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu sou alguém também que preciso dessa cura todo instante, em todo momento. Para que haja no meu viver pureza, sinceridade, verdade, no meu agir, no meu falar, no meu viver e no meu pensar. Vamos cantar? Fique em pé, igreja. Vamos adorar ao Senhor. Muito bom que você esteve conosco. Foi um privilégio, um prazer compartilhar dessa palavra com você. Se você gostou, compartilhe com outros, com seus amigos. Dê um like, dê um joinha. Esse site, esse nosso canal é o canal de mensagens da nossa Igreja Batista Esperança Viva, aqui do bairro Mauá, em Colombo. E você é convidado a estar conosco na rua Nair Bonato Tozin, número 237. Venha celebrar conosco. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.